cheguei em casa agora esbaforida. Ai, vamos lá. Acho que não. Outro dia eu deixei até o meu carro aberto. A sorte que o meu vizinho viu. Eu apertei o botão errado do carro. Galera, eu fui olhar em um negócio, nós vamos ter que mudar os planos. Por quê? Na próxima, hoje é 22 já, né? Então, na próxima aula, nós temos que fazer a revisão para a prova. Então, o trabalho, aquele trabalho que eu pedi para vocês, nós vamos deixar para depois da prova. Meu, 13 de outubro já. Ui, que medo! É 13 de outubro. Porque a prova começa do dia 1º até o dia 7. Tá? Daí, semana que vem, eu tenho... Ai, meu Deus, o que eu fiz? Aí, semana que vem, eu vou fazer a revisão para a prova. Na outra é a prova. Então, o trabalho vocês vão apresentar no dia 13. Tá ok? Alguém tem dúvida do trabalho? Galerinha. Então, apresentar o trabalho. Tá tudo certo? Como vocês estão tão bonzinhos? Daí, porque senão eu não tenho como fazer revisão, né, pessoal? Ok? Então, hoje eu postei lá os artigos, postei a aula, e eu vou dar aula aí. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma questão? Tá tudo bem? Estão respondendo as perguntas? Não esqueçam, né, meninada? Meu Deus, mas como esse semestre foi curto, né, pessoal? Ah, Rodrigo. Quero ver essa choradeira depois. Pois vem chorar as petangas aí com a professora. Né, danadinhos? Gente, já está quase na hora de comprar o presente de Natal. É tão rápido que está passando. Daí hoje eu quero ver se eu consigo, a hora que terminar a aula de vocês, a minha impressora é louca. Hoje eu precisava imprimir um monte de documento para o pai, ela não estava funcionando, agora ela resolveu funcionar, ela não pira mesmo. Então, assim, eu vou ver se a hora que eu terminar a aula hoje, eu já quero organizar, já deixar tudo, vou colocar todo o material lá da prova, na aula, tudo, para a semana que vem nós realizarmos daí uma revisão. Mas como vocês já fizeram prova comigo, vocês já sabem como que funciona. Não adianta decorar, né? Não vai resolver. Então, eu coloquei lá os artigos para vocês lerem. Se eu não me engano, é a aula 4. A aula 4, eu vou estar trazendo algumas coisas que nós já trabalhamos, mas que é necessário que se retome. Então, nós temos que retomar ali algumas questões.
Cadê o povo dessa sala? Eles estão achando que vão aprender por osmose. Vamos lá. Opa, chegou mais alguém aí. Dei um grito com o povo. Vou dizer para a senhora que tá brava hoje, hein? Então, vamos lá. Psicologia escolar e educacional. Nós já discutimos aí bastante, mas vamos lá. Lá no começo da nossa aula, eu trouxe para vocês a questão dos modelos pedagógicos de escola. Então, retomando, nós temos o quê? A escola tradicional, a novista, a técnica. E eu esqueci de alguma coisa aqui, só um pouquinho, pessoal. Tem que dar aula com o celular do lado, porque se algum aluno chama, né, emergência. Então, aqui, a questão da escola tradicional, novista, técnica, crítico social, né? Então, eu tenho que ver essas questões aí do modelo de escola que nós trabalhamos e que nós atuamos. Durante muito, muito tempo, o que predominou? A escola tradicional, né? A escola tradicional. O professor é o dono do saber, o aluno escuta, memoriza, responde. E a escola tradicional, durante muito e muito tempo, ela foi o quê? Ela foi cruel. Ela tinha ordens disciplinares muito cruel, né? Muito cruel aí. E o professor era o dono do saber e o estudante era o mero ouvinte. Na escola novista, essa discussão veio lá nos anos 40, 50, mas ela acabou sendo implantada nas escolas lá pelo ano 80, 90. Que ela veio através do quê? Da teoria de Carl Roger, né? A teoria de Carl Roger, a questão humanista. Ai, meu Deus, liguei errado, mas olha o que eu faço. A teoria humanista. Epa, para aí, o professor não é o centro do saber. Esta criança, este estudante precisa ser respeitado. Uma relação horizontal, aonde se inicia uma preocupação com aquele estudante que não aprende, com aquele estudante que não aprende. Mas a escola novista, a escola nova, ela sofreu muitas críticas, porque houve um esvaziamento dos conteúdos. A escola tradicional jogava conteúdo, conteúdo, conteúdo. Aí nós temos o quê? A escola técnica. Ensinar a pessoa um ofício, manual, um robô. Lógico que hoje a escola técnica, ela sofreu mudanças. Deixa eu arrumar a cadeira aqui, senão eu caio. Ela sofreu mudanças, a escola técnica. Hoje ela trabalha o empreendedorismo, ela trabalha algumas disciplinas humanas. A escola crítico-social é ação, reflexão. A escola inovadora, a escola tradicional, qual é a teoria, as abordagens teóricas que estão por trás da escola tradicional?
as teorias comportamentais, estímulo-resposta, Skinner, Pavlov, e os demais aí na era contemporânea. Na escola novista, é um pouco de romantismo aí, né? Alguns criticam Carl Roger em relação ao romantismo, mas não é, né? Então, nós temos aí as abordagens humanas. Até a escola técnica, ela vem do behaviorismo. A crítico social, nós temos aí Paulo Freire, Gadotti, que Paulo Freire, ele teve um trabalho significativo. Ele veio diminuir o quê? O analfabetismo. A escola inovadora, nós temos aí os teóricos, Vygotsky, Vallon, Piaget, tantos outros aí. Bom, qual é a escola ideal? Nós temos que pensar. Por isso que quando um psicólogo, ele adentra a uma escola, ele precisa fazer uma análise do perfil sociocultural, econômico desta comunidade. Lógico que através do censo, hoje nós temos esses dados. Então, você tem como pedir. Aqui nós temos o quê? As metodologias ativas. Por que eu estou trazendo essas metodologias ativas para vocês? Alguém pode estar perguntando, professora, mas eu não sou pedagoga, eu nem quero ser pedagoga. Mas nós, como psicólogos, temos que ter argumentos. Quando um professor chega para mim e fala assim, mas essa criança não sabe nada, ai, ai, ai. Eu tenho que ter argumentos. Mas como que ela não sabe nada? Aí você vai ver alguma coisa essa criança sabe, esse estudante sabe. Então, o que é a sala invertida? A sala invertida é o estudante, ele tem acesso ao material antes. É o que eu estou tentando fazer com a nossa sala. Eu coloco o material antes, tem o material antes lá do AVA, que o estudante pode ler, fazer os desafios, responder as perguntas. E aí trazer as dúvidas. Muitas instituições têm tentado e não têm dado muito certo. Por quê? Porque você precisa de um grupo de estudantes comprometidos em ler o material antes. Eu fiz essa experiência no semestre passado com uma turma, não da Uniandrade, de uma outra instituição que eu trabalho, foi essa disciplina, Psicologia Escolar e Educacional, e deu certo, porque eles liam o material antes. Então, a sala invertida, o estudante vem para tirar as dúvidas, fazer o debate, a discussão. Projetos interdisciplinares. Como eu já expliquei para vocês, o que é a interdisciplinaridade? É o diálogo entre as disciplinas, a integração entre as áreas do conhecimento. Entre as áreas do conhecimento. Então, eu tenho que desenvolver projetos interdisciplinares, e nós podemos, como psicólogos, para trabalhar com a comunidade, com a família, com o grupo de trabalho, o próprio professor pode desenvolver projetos interdisciplinares. Nós temos a proposta de Zabala,
de trabalhar com projetos e tantos outros. E temos também a pedagogia do bom senso de Freinet. Freinet, ele traz várias propostas. A visita técnica, que ele chama de aula passeio, o diário de sala de aula. Fica um caderno lá no final da sala e cada um, quando sente vontade, vai lá e escreve sobre o que está sentindo, como que está se percebendo na sala. Eu fiz essa experiência com uma turma de pedagogia há muito tempo e deu muito certo. Nós fizemos o livro da vida. Pense que são técnicas de Freinet. E Freinet traz a questão de você trabalhar com projetos a partir do centro de interesse dos estudantes. Então, você pode trabalhar tanto com projetos que o professor traz os temas, ou os estudantes vão trazendo os temas. A problematização. O que é essa problematização? O Paulo Freire, ele traz a questão de você trabalhar com temas geradores. Piaget traz também a questão da problematização. A interdisciplinariedade é pesquisada no Brasil pela Ivani Fazenda. Piaget trouxe essa proposta, já Piaçu e tem outros aí. O mapa conceitual, que você pode trabalhar a questão do mapa mental, ou esquema. Educação híbrida, metade em casa, metade na escola. Recursos tecnológicos, nós temos aí uma série de recursos, mas também temos que pensar nos recursos tecnológicos simples. O papel, a caneta. A aprendizagem colaborativa. Sabe, pessoal, isso é muito importante. Que vocês criem grupos de estudo, que um colabore com o outro, que um ajude o outro. A cooperativa, as ações em aulas expositivas, o trabalho em pares e tantos outros. Bom, qual é o papel da escola? Nós estamos discutindo isso há bastante tempo. Discutimos também um pouco lá na psicologia do desenvolvimento. Então, o foco maior da escola é o quê? O processo de quê? De aprendizagem. Trabalhar a cidadania, os valores, as atitudes, a reflexão, o desenvolvimento. Então, por isso que o papel do psicólogo é fundamental. Por quê? Porque os cursos de pedagogia, eles trabalham pouco a psicologia, inclusive a questão da inclusão. Eles vão mais para os currículos, as práticas, o fazer pedagógico, o processo de ensino, de avaliação. Então, é um casamento perfeito. Você ter na escola um psicólogo e ter pedagogos, ter uma equipe. Então, o que é essa psicologia escolar? É a atuação desse profissional, aonde? No processo escolar, no campo de ação, no foco. É o chão da escola.
Eu tenho que estar lá no chão, sentir a pulsão dessa escola. O que está acontecendo? Eu ando o dia inteiro. Eu já trabalhei num CMEI que era enorme. Cada 2 semanas eu jogava uma sapatilha no lixo. Chegava a rasgar. Tá? Então, a psicologia escolar vem o quê? Como uma coisa secundária, isso é lamentável. Aqui nós já discutimos a questão da psicologia educacional, a questão do conhecimento dos espaços de escolarização. Então, a psicologia educacional, ela é o quê? Ela é a base teórica. Professora, mas que teoria que eu vou trabalhar na escola? Você tem que entender todo o processo da escola, projeto político-pedagógico, as normas, o plano a gestão, os planos de ações, o processo de avaliação, igual nós aqui. Não é só, né? Às vezes eu escuto alguém me dizer, professora, a senhora vai dar uma aulinha. Não. Para eu estar aqui sentada, eu também tenho que entender o PPP do curso, as disciplinas, o período. Tem uma série de requisitos que nós precisamos ter. O que é a psicologia escolar? É a prática. Né? É a prática. Eu vou trabalhar aqui com autonomia. E aqui um pouco da história da psicologia educacional que nós já vimos. Como que ela adentrou nas escolas? Para avaliar, para medir o grau de inteligência. Para medir, avaliar o grau de inteligência das crianças, dos estudantes. E depois ela foi sofrendo mudanças, foi tendo psicologia nos cursos. Eu dei aula de psicologia no 2º grau, que eles chamavam de 2º grau. Eu dava psicologia geral. Eu até tenho livro aqui em casa. Se eu ver, era do Binet não, do Pilete. Psicologia geral do Pilete. Então, você trabalhava lá alguns conceitos. Trabalhava Skinner, tudo. As teorias. Bom, aí foram sofrendo aí mudanças, né, através das portarias, a crítica à educação e à psicologia. Eles começaram a achar que a psicologia, ela queria permitir que a criança fizesse o que quisesse. Então, começaram aí algumas discussões. O papel do psicólogo escolar, ele vai trabalhar com o aluno, com o professor, com o funcionário, com parcerias, com as famílias, com os profissionais. Aqui a lei, que eu já conversei com vocês. Eu mandei um e-mail lá para o CRP, estou até hoje esperando. Colegas, algo muito sério. A medicalização da educação. Existe um número muito significativo de crianças, de adolescentes, sendo medicadas, sendo medicadas. E muitas vezes sem perpassar por um laudo. Foi lá no neurologista, foi no pediatra,
Só que, claro, pessoal, nós não podemos meter a colher num procedimento médico, mas nós podemos chamar essa mãe, conversar, pedir para ela buscar uma reavaliação, uma segunda opinião. Então, a medicalização na educação está fora de controle. Isso é muito sério. Eu tive uma aluna na pós-graduação, já faz um tempo, uma das pós que eu trabalhei há muito tempo, ela fez um estudo da criança com hiperatividade, déficit de atenção, déficit de atenção e o uso da Ritalina. Muito bom o trabalho dela, excelente, excelente. A psicologia escolar, como e para quê? Qual é o papel dela? Eu posso trabalhar com orientação vocacional, criar grupos de apoio a pais, a professores, mas sempre eu tenho que pensar o quê? Para que aquele estudante está ali? Para aprender. Aprender o quê? O que está no currículo, mas também nós vamos discutir o currículo contemporâneo. A questão de valores, de vida, de ser humano. E aqui nós temos o quê? A questão da cumplicidade. Eu vou contribuir para ocultar determinantes sociais. Pessoal, nós não podemos permitir que a escola continue trabalhando os determinantes sociais, como se aquilo fosse o quê? Uma verdade. Eu tenho que oportunizar esses jovens, essas crianças, a pensarem, a refletirem sobre essa sociedade. Contribuir para fortalecer as desigualdades sociais? Não. Mas muitas vezes a escola acaba fazendo isso. Ela acaba contribuindo. E aqui nós vamos adentrar aonde? Na psicologia social, na psicologia comunitária. É muito difícil o psicólogo ele ir para uma linha institucional, tá? Ele ir para uma linha institucional sem trazer a psicologia comunitária e a psicologia social juntos, tá? Juntos, não tem como. Não tem como. A questão aqui do sujeito à responsabilidade pela aprendizagem. Eu não posso jogar a responsabilidade no processo de aprendizagem para a criança, para a família, apenas. É um trabalho de parceria entre família, professor, e também chamar esse estudante para a responsabilidade. A gente vê. A gente vê. Às vezes o estudante, a família vai lá reclamar, o estudante reclama, mas ele não cumpre o papel dele. Ele não faz o que é para ele fazer. Outro dia eu perguntei para o coordenador:
Você pergunta para o estudante quanto que ele estuda? Quanto que ele estudou? Porque ninguém aprende por osmose, pessoal. A cumplicidade ideológica. Colegas, é ilusão nossa achar que a escola ela não tem as suas ideologias, ela não tem seus mitos, suas crenças. São padrões, são pensamentos, porque a escola ela tem a cultura dela, ela tem a cultura organizacional, ela tem a história dela. E nós temos, sim, os padrões dominantes. Por isso que eu reforço que Paulo Freire teve, sim, colegas, a sua grande contribuição, principalmente em relação a essa vertente que ele traz do processo do oprimido e do opressor, das desigualdades sociais, e que tirar as pessoas do analfabetismo total é dar voz a elas. E agora, claro, nós ainda não exterminamos totalmente o analfabetismo total. Mas nós temos um outro problema, que é o quê? O analfabetismo funcional. Que essa pessoa consiga pensar, refletir. Aqui nós temos o quê? A psicologia, a pedagogia acusam a vítima. Que é daquela família. Aquilo lá, aquela família lá, ninguém deu nada mesmo. Aquele lá não quer nada com nada. Não. Esse discurso não combina. A questão da família, do aluno, né? As consequências aqui da cumplicidade, a defesa, a manutenção, a propagação do indivíduo, o apoio ao currículo oculto, aos valores, os textos. O que é esse currículo oculto? Quando eu chamo um pai para dar uma orientação, quando eu chamo uma mãe, quando eu chamo uma criança, eu não posso negar o conhecimento ao estudante. É o caso da inclusão. É o caso da inclusão. Inclusão só é inclusão quando este deficiente, dentro desse contexto escolar, ele tem acesso a todo o currículo. A partir do momento em que eu retiro algum currículo e eu nego a ele algum currículo, eu não estou fazendo inclusão. Vocês sabem que a Uniandrade nós temos a SINAC, nós temos estudantes com autismo, nós temos estudantes cegos. Mas em nenhum momento, nós negamos a eles o currículo. Nós temos a nossa aluna cega, ela tem que estudar tudo. Às vezes ela esperneia. Mas ninguém retira. Ela faz as mesmas provas que todo mundo faz. A questão aqui das consequências da cumplicidade, avaliação desigual.
Aí aqui, né, a questão do preconceito, do julgamento, o erro como uma saída do trajeto desejado. Não, o erro, nós temos que trabalhar o erro, trabalhar dentro de uma prática corretiva, terapêutica. O psicólogo não vai fazer a terapia clínica, mas ele pode fazer uma escuta, ele pode fazer um trabalho de aconselhamento. Aqui, as ações. Romper com a cumplicidade. Dar vazão ao diálogo, à voz. Discutir o contexto sócio-histórico que este adolescente está inserido, esse professor também. Não é fácil, pessoal. Eu já trabalhei em tudo que é classe social. Estudar a pesquisa, nós vamos adentrar mais à frente na questão da subjetividade das relações. A escola, ela está impregnada de subjetividade. Ah, ela está impregnada. Nós vamos aqui contribuir, compreender o papel da escola. A escola não é um produto acabado, estanque. Ai, agora está resolvido o problema. Não, daqui a pouco vem outro. A questão das relações, como é que estão as relações da gestão, dos professores, dos pais, da comunidade, o planejamento, as avaliações, o desenvolvimento psíquico desses alunos, da equipe pedagógica, dos professores, a saúde mental dessa instituição. Eu vejo muito em escola essa questão que Melanie Klein traz, do persecutório. Ai, tem pai me perseguindo, tem não sei quem me perseguindo. Tem aluno me perseguindo. O desenvolvimento humano. Então, qual é o papel dessa nosso dentro de uma instituição escolar? É trabalhar esse desenvolvimento humano, o complexo, o esforço, o aprimoramento. É essa questão da virtude, da habilidade ética, da pessoa, de ser ensinada. Às vezes, eu já trabalhei em escola que eu tive que desenvolver projetos de amizades, de bom relacionamento. Uma vez eu fui trabalhar numa escola, gente, a diretora, todo mundo gritava. Eu fiz o trabalho. As pessoas adentravam na tua sala sem bater, sem pedir licença. Sabe a música lá da Eliana, As Palavrinhas Mágicas? Eu trabalhei essa música. Com licença, faz favor, muito obrigado, pois não. Fono gritando pelo corredor da escola, batendo boca. Gente, o que é isso? Pessoas falando palavrão, rindo alto. Não dá. Então, às vezes, você vai trabalhar numa escola, você vai trabalhar primeiro com projetos pequenos, com coisas pequenas, que são pequenas, mas que se transformam em grande. Imagina. Tem pessoas que pensam que a escola é o puxadinho da casa delas, que o local de trabalho é o puxadinho da casa delas.
Não dá. A personalidade, nós vamos trabalhar a personalidade, a pulsão dessa escola. E aqui nós podemos adentrar um pouco em Freud, quando a psicanálise nos coloca frente a quê? A pulsão da morte e a pulsão da vida. Tem escola que parece que o povo está morrendo. Tem alegria. Hoje eu fui atender uma menina, ela só queria cantar, dançar. Patati, patatá, para lá e para cá. Daí, na hora de ir embora, se agarrou no meu pescoço e começou a chorar. Não queria ir. Agora, o que acontece? Uma criança que não quer ir para casa, tem alguma coisa aí, tem que ser vista. Por que uma criança não quer ir para casa? Pessoal, então nós vamos trabalhar esse percurso escolar. A que ponto que anda essa construção do psique dessas crianças, desses adolescentes, desses professores? Às vezes você tem que encaminhar o professor. Você tem que encaminhar o aluno. A Uniandrade nós temos, a SINAC, todos os coordenadores são orientados para encaminhar o estudante que tem alguma dificuldade de aprendizagem, algum problema emocional, para que a SINAC acompanhe. Bom, nós temos aqui a questão do contexto de profundas transformações. A escola, ela pode provocar grandes mudanças, grandes transformações, resgatar a estima desse educando. Não é porque ele vem de uma família problemática, de uma família com uma disfunção social, carente de tudo, que ele não possa ter sucesso na vida dele. A questão da constituição, da definição da história, da transformação social. Nós somos o quê? Nós somos o quê? Um produto inacabado. Um produto inacabado. Nenhuma dúvida aí, pessoal? Qualquer coisa me chamem. O papel da escola, trabalhar o quê? A interdisciplinaridade, o diálogo entre os componentes curriculares, entre as pessoas, a integração. Ivani Fazenda, Piaget, Japiaçu. Aí nós vamos trabalhar no próximo bimestre um pouco de Edgar Morin, quando ele traz a questão da transdisciplinaridade, que é transcender o conhecimento. Não existem as ciências, mas elas não se separam mais. Sensibilizar, tocar o ser humano. Amados, nós, psicólogos, precisamos tocar o ser humano. Por isso que, às vezes, eu fico muito chateada quando eu vejo determinadas atitudes dentro do nosso curso. De acadêmicos que rejeitam colegas de trabalho, de escola, de sala. Sabe? O nosso trabalho vai muito além de uma técnica, de uma abordagem.
Nós vamos formar pessoas, caráter. Como que eu vou formar caráter? Se eu sou uma bandida? Se eu não trabalho com a verdade? Sabe? Se eu não trabalho com a verdade, como que eu vou? Outro dia eu falei para o primeiro período. Pessoal, vocês estão no curso de psicologia. Mudem, incorporem o que vocês estão estudando. Cuidem o que vocês falam, dizem por aí. Tem que incorporar. Como que eu quero tratar de alguém se eu não sou exemplo para nada? Aqui as concepções de desenvolvimento, que nós já trabalhamos isso na psicologia do desenvolvimento, eu trago, porque às vezes tem turmas que eu não fui eu que trabalhei, né, com a psicologia do desenvolvimento. Nós temos aí a concepção, eu só vou falar rapidamente, nós temos a concepção inatista, ambientalista, interacionista. O que é essa concepção inatista? O homem nasce pronto. Darwin, a Bíblia, Adão e Eva. Ambientalista. O homem nasce uma tábua rasa. O homem nasce uma tábua rasa. E ele vai se desenvolver através do meio, Skinner, Pavlov, Watson, né, e tantos outros aí. Interacionista. O homem nasce o ser biológico, mas o meio vai desenvolvê-lo. Através de quê? Dos estímulos. O próprio Freud traz isso, a psicanálise. Vallon, Vygotsky, Erik Erikson, Piaget, tantos outros. Qual é o papel da psicologia do desenvolvimento? Nós já vimos. Por que eu estou trazendo isso novamente? Porque dentro da escola nós vamos trabalhar com o processo de aprendizagem. Se nós vamos trabalhar com o processo de aprendizagem, nós temos que entender o desenvolvimento. Então, é o estudo das pessoas que ficam, que vão se desenvolvendo, mudando desde o nascimento até a morte. Quando eu vou analisar um estudante, uma criança, eu tenho que pensar nas questões biológicas, sociais, afetivas, cognitivas, ver todas essas vertentes do desenvolvimento, o papel do psicólogo aqui, o indivíduo, a família, o psicoafetivo, aonde eu vou atuar, aonde eu vou atuar. Eu já trabalhei em escola que tinha tanta demanda que eu desenvolvi projetos e alguma coisa ficou para trás. Eu não tinha como dar conta. Eu não tinha como dar conta. Não é? Então. Aqui, né? Isso aqui nós já vimos, o desenvolvimento da criança, do indivíduo, então eu tenho que pensar na hereditariedade, na biologia, na natureza, nos fatores intrínsecos, nos aspectos motores,
perceptivos, energéticos, na experiência, na aprendizagem, no encorajamento, nos fatores. Aqui o corpo em movimento e a escola. Esse corpo percebido, esse corpo conhecido, vivido, representado. Que corpo é esse? Bom, o funcionamento cerebral. Nós temos que entender isso. Como que a aprendizagem se dá? Eu vejo uma falha muito grande nos cursos de pedagogia. Tem cursos que nem tem. Eu trabalho no curso das licenciaturas da Uniandrade, então nós acabamos trabalhando com eles. Então, tem a questão frontal. O que é a questão frontal? A atenção. Aqui o temporal, a percepção, a auditiva, a linguagem, a questão parietal, as funções motoras sensitivas, occipital, as funções visuais. Então, nós temos que entender como que esse cérebro se dá, como que essa aprendizagem se dá. Através do sistema periférico, vai lá para o sistema nervoso. Por que essa mensagem não chega? Por que essa criança não aprende, esse adolescente não aprende? E nós temos muitas pessoas que vêm para o ensino superior, que vêm para o ensino superior e não conseguem aprender, tem dificuldade. Tem que vencer isso. E aí é que mora o perigo dentro da escola, porque aquela criança que tem um laudo, que foi feita uma avaliação de desenvolvimento psicoeducacional, que ela tem algum acompanhamento, é diferente. Mas aquele estudante que não aprende, e que nós não temos um laudo, nós não temos nada, e daí? O que nós vamos fazer? Então, nós temos que pensar em estratégias, em projetos, em programas de atividades de desenvolvimento motor, trabalhar as habilidades. Aqui, a psicologia da aprendizagem. Então, eu tenho que pensar o que é aprendizagem, o que é psicologia, o que é a psicologia do desenvolvimento, o que é ensino-aprendizagem, o que são os processos escolares, a subjetividade, o crescimento, a maturidade. Então, a possibilidade aqui de quê? De organização do trabalho pedagógico. E aí é muito interessante quando você trabalha democraticamente, quando você trabalha com a equipe, você faz roda de conversa, você escuta as diferentes opiniões. O que pode ser feito, o que pode ser melhorado. De que maneira que nós podemos trabalhar. Ou as dificuldades de aprendizagem, ou a indisciplina, enfim. O que tiver ali de dificuldade. Colegas, fatores que interferem na aprendizagem. Então, às vezes, é uma questão de maturidade, então não precisa encaminhar. Tudo eu vou encaminhar a criança.
Não. Por isso que dentro da escola você pode fazer o quê? Uma anamnese você pode fazer. Você pode fazer um estudo de caso, discutir com o professor, com o pai, com a mãe. Eu já tive casos, por exemplo, de crianças lá no segundo ano que não aprendiam matemática. Aí nós fizemos lá um trabalho, eu e as professoras, eu chamei os pais, com jogos. E eles aprenderam. Por isso que eu gosto muito do Manuel Pamplona, no livro dele, Distúrbios de Aprendizagem, que ele traz essa reflexão. Até onde esse estudante realmente ele não aprende, ou é o método que é utilizado? Eu já dei aula da faculdade, uma turma, já faz um tempo, lá na outra instituição. Eu cheguei cheia de ideia, passei um monte de material, um monte de dinâmica de grupo, aula diferente, né? Aula presencial e tal, isso há muito tempo. Os alunos, professores, a gente gosta de questionário. A gente aprende com questionário. Eu, quase caí da cadeira. Então, nós temos que pensar, às vezes é um probleminha de memória, de nutrição. Eu já tive anemia, pessoal. Você fica sem vontade de nada. De nada vezes nada. Às vezes é uma fadiga, aquele estudante não dorme. Eu já trabalhei em lugares bem complicados, que a criança não dorme. Fica na rua. A mãe se prostitui e toca a criança de casa. A questão do raciocínio, da memória, da atenção, da percepção, a pré-requisitação. Então, o que esse indivíduo ele precisa ter de pré-requisito? Por isso que muita gente vai para o curso superior e desiste. Eu, se eu fizesse, por exemplo, o curso de química, gente, eu não tenho pré-requisito nenhum, eu ia morrer. Então, a pessoa vai, se empolga. Eu vou fazer farmácia. Outro dia, uma amiga assim, eu vou fazer farmácia. Eu fiquei olhando para ela, eu falei, meu Deus, gente, vai naquele laboratório, fazer aquelas experiências, estudar, a parte química dos medicamentos. Eu estou fora. Então, nós temos que avaliar. Por isso que uma escola, ela não pode utilizar um único método de alfabetização. As dificuldades de aprendizagem. Então, aqui eu não estou falando de transtornos de aprendizagem, que daí são laudos, dislexia, dislalia, descalculia, aonde eu vou estudar, Nádia Bossa. E tantos outros que fazem pesquisas aí, o próprio Manuel Pamplona. Não sei se o Manuel Pamplona ainda existe aí no planeta, né? Tanta gente morreu que se perde. Nós temos aí a questão, das deficiências. Aqui eu estou falando de dificuldades de aprendizagem, que muitas vezes nós podemos resolver na escola. Não precisa mandar para ninguém. Os problemas psicomotores. Tem lá as habilidades visuais, perceptivas,
problema de atenção, perceptivo, emocionais, cognitivos, de memória, psicolinguístico. Gente, eu já atendi 3 crianças. Uma repete o que eu falo, a outra fala, troca tudo, e a outra não fala. De 7 anos. Então, até deixa eu ver o laudo deles aqui, quer ver? Deixa eu até ver aqui, acho que eu anotei aqui. Só uma base. Então, é complicado, né, pessoal? Quer ver? Um é síndrome de Down, deficiência intelectual. Então, é 90, F79. A outra é síndrome de Down e autismo. E a outra, ela tem um autismo mais, assim, é o primeiro contato que eu estou tendo com ela. Ela é bem leve. Tá? Bem leve. Mas eu não sei se não é, não... Como hoje foi o primeiro contato, né, eu tenho que avaliar melhor. É porque, às vezes, ela tem regressões, né? Mas, assim, eu dei alguns comandos para ela e ela resolveu. Bom, então eu tenho que trabalhar com todo esse processo dentro da escola. Criar estratégias, criar grupos de pais, criar grupos de professores, de estudantes. Tem muita gente adotando, por exemplo, estudantes de anos mais à frente trabalhar com os que estão mais para trás, fazer projetos, né, grupos. E aqui, um ponto muito importante, que é evitar o julgamento. Colegas, se nós julgarmos, complica. É claro que não é tão simples assim não julgar. Eu também julgo. Mas é necessário nós termos cuidado. A questão aqui de perguntas, informações sobre o outro, trabalhar a comunicação verbal, não verbal, dar opinião, não trabalhar com discussões, mas sim com debate, com diálogo. Cada um ter a sua oportunidade, dar voz à pessoa. E a arte de ouvir. A arte de ouvir. Eu acho que, às vezes, a escola se fala muito e se escuta pouco. Sabe, é uma falação. Eu não aguento. Se fala demais. É só você entrar numa sala de professores, na hora do café, você sai correndo. Agora até que não se fala tanto, porque fica todo mundo no celular. O povo fica olhando bichinho, figurinha, sei lá o quê. Qual é o papel do psicólogo? Acima de qualquer coisa, primeiro a escuta, esse olhar diferenciado, esse olhar sem julgamento, esse olhar sem preconceito, esse olhar de acolhimento, não vamos botar fogo, né, de fazer o circo pegar fogo, mas acolher,
E aqui eu deixei alguns livros para vocês. Da Maria Helena Souza Pato, ela tem um que é muito bom, que é O Fracasso Escolar, do Edgar Morin, Os Sete Saberes, A Educação para o Futuro. Ele lançou outros livros, Pensando no Futuro da Educação, acho esse livro muito bom. O da Cláudia Davis. E aqui eu trouxe o pensamento de Rubem Alves. Rubem Alves, um psicanalista, um educador, um escritor, que a visão dele de escola nunca existiu. Uma visão amorosa, uma visão sem... Ele se identificou mais com a Escola da Ponte. Todo jardim começa com um sonho de amor. Antes que qualquer árvore seja plantada, ou qualquer lago seja construído, preciso que as árvores e os lagos tenham nascido dentro da alma. Quem não tem jardins por dentro, não planta jardins por fora e nem passeia por eles. Pessoal, alguma dúvida, alguma contribuição? O que vocês aprenderam da aula? Eu gostaria de ouvi-los. Vamos lá, galera. Ninguém tem nada para contribuir? O que vocês acharam da aula? Vocês têm alguma sugestão? Ninguém tem sugestão? Nada? Alguém tem alguma dúvida? Ninguém tem dúvida, nada? Pessoal, então eu vou encerrar a aula, tá ok? Na próxima aula eu vou fazer a revisão para a prova.